reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Já vamos avançando já o 5º dia do nosso novenário para a festa do Santo Natal. E hoje nós temos esses personagens tão marcantes, né, do presépio, que são os santos reis magos. Povos de origem pagã, astrônomos, astrólogos, como a história diz sobre eles, homens que ocupavam cargos importantes em suas terras, e viram aquele sinal, aquele astro misterioso no céu, e foram tocados pela graça de Deus. E se colocaram a caminho. Já tinham ouvido, né, a profecia que anunciava esse sinal misterioso no céu, com o nascimento do Redentor do mundo, do Salvador do mundo. Não sabiam onde acontecera, a distância que era, não tinha o GPS para medir, mas o fato era que apareceu aquele sinal e foram tocados pela graça. Se organizaram e empreenderam aquela longa viagem. Não sabiam quanto tempo levariam, mas tão decididos estavam de conhecer nosso Senhor, de conhecer o Salvador, que estavam dispostos a todo e qualquer sacrifício. Por isso o título da nossa reflexão é essa: os reis magos nos ensinam a fidelidade aos convites de Deus. Com certeza passaram por muitas humilhações, zombarias, pessoas tentando desanimá-los daquele caminho. São loucos, né? Seguindo um sinal misterioso no céu. Não tem informações mais claras, mais concretas. Mas a graça, né, Deus tocava o coração deles. E estavam decididos a conhecer o Salvador e empreenderam a viagem. Pelos dados históricos, chegaram mais ou menos, né, uns 2 anos depois, 1 ano e pouco, 2 anos depois. Nós colocamos todo mundo dentro do presépio, né, obviamente, né, mas não chegaram propriamente na noite, né, do Natal. E quando já estavam bem próximos, chegaram a Jerusalém, a estrela os conduziu a Jerusalém, e a pergunta era essa: por onde passavam? Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A notícia chegou a Herodes, aqueles homens que viam, né, uma comitiva toda, pessoas importantes, ricas, assim, todas as pessoas que vieram ajudando, representamos os 3, mas vieram com seus empregados, as comitivas todas para empreender aquela grande viagem. Camelos, dromedários, como as profecias anunciavam. E aquele movimento todo em Jerusalém, e foram ao rei Herodes. Herodes se assustou, ficou desconfortável com aquela presença e mandou chamar os conhecedores da Escritura. E trouxeram para eles a resposta, a profecia de Miqueias, que nós ouvimos: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais de Israel, as cidades de Israel, porque de ti sairá aquele que vai governar as nações. Herodes então deu a resposta aos magos e deu a ordem que eles depois, assim que soubessem onde estava, eles voltassem para informá-lo, para que também fosse adorá-lo. São Tomás de Aquino diz que uma verdade básica para que qualquer pessoa possa se salvar é a crença de que existe um Deus e de que esse Deus é remunerador, que vai, né, dar a recompensa àqueles que fazem o bem pelo bem que fizeram e punir os erros. Uma verdade básica de que existe um Deus e de que esse Deus é remunerador. E se existe esse Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, nós precisamos servi-lo. Deus nosso Senhor concede a todos a graça, a chance de se salvarem, a oportunidade de se salvarem. Ninguém
vai se condenar porque não teve oportunidade. Deus vai julgar na sua sabedoria e santidade, obviamente, no tanto de oportunidades, graça, conhecimento de cada um, mas todos terão a oportunidade. Deus quer a salvação de todos e concede a todos a graça suficiente e necessária para a salvação. E aqueles que não se salvarem, porque tendo a oportunidade, tendo o convite, rejeitaram o convite. Os reis viram aquele sinal misterioso no céu e se colocaram a caminho. Outras pessoas também viram. Certamente eles comentaram com os outros as palavras que anunciavam o nascimento do Redentor. Outros viram ele chegando em Jerusalém, como por exemplo o rei Herodes, e que viu ali claramente diante dele o cumprimento da profecia: Jerusalém será invadida por camelos e dromedários, que virão de outras terras para adorar o Senhor. Os reis, magos, foram ao encontro de nosso Senhor e outros rejeitaram o convite. Algo importante para nós sempre pensarmos e refletir: o quanto nós precisamos corresponder à graça de Deus, o quanto nós precisamos responder aos convites do Senhor, aceitar, viver e nos colocarmos também a caminho. Se os reis magos tivessem pensado na dificuldade do caminho, nos obstáculos, sol escaldante do deserto, os períodos de frio, olhando as razões humanas, não estariam no presépio, não conheceriam o nosso Senhor. Mas deixaram tudo isso porque buscar, conhecer e ter nosso Senhor é a razão de ser da nossa vida. E tendo nosso Senhor, tudo mais é acessório, é suportável. O apóstolo São Paulo, quando passou pelo seu caminho de conversão inicial e começa a conhecer mais intimamente a nosso Senhor, ele vai dizer que depois que ele conheceu a Jesus, tudo aquilo que ele considerava ganho, agora ele considera como esterco, como algo desprezível, que precisa ser descartado. Porque tendo Jesus, ele tinha tudo. E também respondeu generosamente a nosso Senhor. E vai afirmar: depois que eu conheci Jesus, eu conheci nosso Senhor, seguindo nosso Senhor, e não vou retroceder, não voltarei atrás. E nosso Senhor havia dito a ele o quanto ele teria que padecer por amor do seu nome, mas servir a nosso Senhor é tudo o que ele precisava. Os reis dão esse exemplo para nós, a fidelidade aos convites de Deus. Uma graça que nós precisamos pedir a Deus é a graça da nossa perseverança, graça da nossa perseverança final. A perseverança na fé, perseverança na prática das boas obras. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade foram infundidas por Deus em nossa alma no dia do nosso santo batismo. Mas precisam ser vividas, experimentadas, e para que também se fortaleça em nós. Ouvimos em diversos momentos da Escritura a palavra do Senhor: Deus dará a cada um segundo as suas obras, o quanto cada um correspondeu aos dons de Deus, às graças de Deus, às inspirações da graça, aos convites da graça. Assim Deus há de dar a devida recompensa. Os magos deixaram Jerusalém e foram encontrar-se com nosso Senhor. A estrela que havia desaparecido naquele momento, quando chegaram a Jerusalém, mas eles não desistiram, buscaram, foram perguntando. Então logo eles saem de Jerusalém, a estrela reaparece para eles no céu e vai conduzi-los ao presépio. Entraram, se prostraram, adoraram a nosso Senhor e ofereceram os seus presentes. Deus nosso Senhor também permite para nós as provações. E muitas vezes, parece que essa estrela
se apaga ou se esconde. E nós somos tentados muitas vezes ao desânimo. E um autor espiritual diz que quando o demônio não consegue nos derrubar por outras tentações e outros pecados, ele usa uma arma muito forte, muito poderosa, que é o desânimo. O desânimo de lutar, o desânimo de buscar, o desânimo de continuar as lutas, de buscar a nosso Senhor. O desânimo ante as provações, dificuldades, tentações, contratempos. Mas nós ouvimos ontem e refletimos sobre essa profecia belíssima que nós refletimos ontem. Eis que aparecerá o Senhor e não falhará. Se ele demorar, espera-o, porque virá e não tardará. Aquela estrela se apagou e os magos não desistiram. Passaram por aquele momento de provação e a estrela reacende novamente no seu caminho. A cruz que o Senhor permite para nós não é para ser arrastada, né, amargamente, mas para ser carregada com dignidade, com confiança, sustentados pelo Senhor. E é assim que nós vamos dar também um grande testemunho da nossa fé. Não podemos nos deixar conduzir somente pelos nossos sentimentos. A nossa vontade precisa ser conduzida pela nossa razão, iluminada pela nossa fé. A fé ilumina a nossa razão, a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade para nós tomarmos decisão, para nós nos colocarmos a caminho. Se estou sentindo ou não no coração, mas é a nossa razão iluminada pela nossa fé. Obviamente que a igreja se utiliza também das coisas sensíveis. O conhecimento não está nos sentidos, mas passa por eles. Eu costumo dar sempre esse exemplo, né? A cor dos paramentos, os adornos do altar, né? Os enfeites, né? Como o presépio. Se o padre está com paramento vermelho, verde, branco, o valor da Santa Missa não muda em si mesmo, obviamente. Mas através desses sinais externos sensíveis, desperta a nossa atenção para algo e nos ensina. O vermelho dos mártires, o verde da esperança, o roxo do tempo penitencial, o preto no tempo dos fiéis, a Santa Missa, a liturgia dos fiéis defuntos, o branco nos momentos festivos. A igreja quer despertar a nossa atenção, mas para aquilo que é o essencial, que é buscarmos a nosso Senhor com o nosso coração, com a nossa inteligência iluminada pela nossa fé, e nós querermos realmente servir a nosso Senhor. Se nós buscamos os meios que a igreja nos ensina, por isso que é tão importante para nós a catequese, a doutrina cristã, católica. Se nós vamos ao confessionário, confessamos verdadeiramente, sinceramente os nossos pecados, reconhecemos que e o arrependimento passa pela nossa inteligência e pela nossa vontade, reconhecimento de que nós erramos, agimos contrário à lei de Deus e da igreja, não deveríamos ter feito, poderíamos ter evitado com a graça de Deus. E ainda assim, talvez sem a parte mais sensível do arrependimento, mas tomamos essa decisão e confessamos verdadeiramente os nossos pecados. Nós temos a certeza do perdão de Deus. Se talvez com o coração mais frio, mas estou na graça de Deus, sou consciente disso, e me aproximo da Sagrada Comunhão, recebo o nosso Senhor, talvez sem algo mais sensível no coração, mas se tenho consciência de que estou na graça de Deus, eu posso e devo me aproximar da Sagrada Comunhão e pedir a nosso Senhor que afervore o nosso coração. Mas nem sempre viveremos nesse grande fervor, sobretudo sensível no coração. Porque se nos deixarmos conduzir apenas pelas coisas sensíveis no meio das provações, deixamos e abandonamos porque não temos essa resposta dos sentidos.
É a nossa razão, a nossa inteligência iluminada pela nossa fé que conduz a nossa vontade a querer, a escolher, nos decidir pelo bem. Fazer um sacrifício não é agradável humanamente. Fazer uma penitência, fazer um jejum. Mas a minha inteligência iluminada pela minha fé me conduz a isso e eu escolho, tomo essa decisão de fazer esse sacrifício. Mesmo não agradando aos meus sentidos. Porque eu reconheço, aprendi e sei que isso é importante e necessário. Deixo algo que me agrada mais porque isso não agrada a Deus. Mesmo que seja agradável aos meus sentidos. Pautando a minha vida pela fé, pela doutrina católica, que deve ser essa estrela que deve sempre brilhar na nossa vida, em nossos corações. Supliquemos a intercessão dos santos reis magos, cujas relíquias estão depositadas na catedral, lá em Colônia, na Alemanha. Lá estão depositadas as relíquias dos santos reis magos, que conheceram nosso Senhor e foram depois avisados em sonho que retornassem por um outro caminho, porque Herodes não queria adorar a nosso Senhor. Herodes queria informação para matar a Jesus. E esse retornar por um outro caminho é sempre a mudança após o encontro com nosso Senhor. O encontro com Jesus não é entre pessoas desconhecidas que não muda nada no seu dia, mas um encontro sempre transformador. Conhecer o nosso Senhor, e agora não só por outro caminho, um outro território, mas transformados no seu interior, cheios da graça de Deus, já catequizados ali por São José, por Nossa Senhora, e vão já viver, começando a viver essa missão evangelizadora e levando o conhecimento de nosso Senhor. E é esse encontro com nosso Senhor que deve acontecer em nossas vidas nesse Natal. Essa transformação com a presença de nosso Senhor, e que nós atendamos ao convite de nosso Senhor e nos coloquemos também em ação nessa grande missão evangelizadora que é de todos nós. Amém.